tudo bem? Imagina uma inteligência artificial para você ganhar todo dia na bolsa de valores. Vamos construir aqui junto esse robozinho, essa inteligência artificial e ver o resultado que ela vai dar. Tá? Você que me acompanha, você pode pensar, o Caio não é de day trade, então ele vai falar que não vai funcionar. Não, calma, a gente vai construir esse modelo e vamos ver o resultado, tá? Então esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, né? De vez em quando eu vou pausar o vídeo quando tiver num processamento um pouquinho mais lento, né? Mas a gente vai fazer aqui tudo do zero, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente ganhar dinheiro todo dia na bolsa, a gente tem que ter uma capacidade de prever, né? Ou seja, prever se uma determinada ação vai subir ou vai cair naquele dia em questão. E o que a gente vai usar aqui é o poder da máquina para que ela consiga prever melhor do que qualquer grafista, qualquer pessoa ali que está olhando a tela todo dia. A gente vai dar esses dados para o robô e vai falar, olha, aprende o máximo que você consegue aí e me diz se essa ação vai subir ou vai cair. A gente vai fazer aqui tudo junto, você vai ver isso aí acontecendo. E aí a gente vai ver o resultado e vai ver como que a gente conseguiria, né, ganhar dinheiro todo dia na bolsa de valores, tá? Então a primeira coisa tem que escolher uma ação, né? Poderia ser qualquer uma, tá? Então vou escolher aqui, por exemplo, a ação da Petrobras, PTR4. Preciso capturar os dados. Então vou usar Yahoo Finance aqui, tá? Então entra em Yahoo Finance, vai em Historical Data, bota aqui o período máximo, tá? Então no caso aqui o máximo no Yahoo está sendo desde o ano 2000. Dá um apply, né, e clica aqui em download e você vai baixar um arquivo CSV, ou seja, separado com vírgulas. Deixa eu ver aqui o arquivo que eu baixei, ó, só para você dar uma olhada. Isso daqui, ó. Então ele tem a data do dia, ele tem o preço que a ação abriu, que é o open, o máximo da ação, que é o high ali naquele dia, o mínimo preço da ação no dia, que é o low, o preço que ela fechou, que é o close, e o preço ADJ close, que é o close ajustado, ou seja, quando tem um pagamento de dividendo, né, o preço da ação cai, mas o investidor recebeu os dividendos, então não é que o investidor perdeu o dinheiro porque o preço da ação caiu. Então o ADJ close, ele faz esse ajuste de tal forma que se a gente olha o retorno do ADJ close, de fato é o retorno ajustado já a esses dividendos e tudo mais, é o retorno justo que o investidor teve. Então o campo principal, vamos dizer, que a gente poderia usar é o ADJ Close. Tem um campo de volume também aqui nesse arquivo, tá? Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este arquivo e vou colocar dentro do meu Drive no Google para eu conseguir capturar no Google Colab esses dados e a gente conseguir alimentar o nosso robô. Deixa eu botar lá. Pronto, já está aqui então o arquivo petr4.sa.csv. Ok, agora eu vou para o modelo, tá? E vou carregar este arquivo. Então vou vir aqui, vou carregar então o arquivo petr4.sa, certo? E vou tirar aqui os outros. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer assim e vou botar aqui um comentário. Então, vou carregar o arquivo PTR4SA. Ok. Vamos dar uma olhada. Que mais que eu vou fazer? Então, vou pegar esse arquivo, tá? E vou calcular o preço de abertura no dia seguinte. Então, o que eu estou fazendo? Tá? O close ele é ajustado pelos dividendos. Eu vou fazer a mesma coisa no open. Então, vou ajustar o preço de abertura, né, pelos dividendos. Tá? E depois eu vou ver qual foi o gap de abertura, ou seja, no dia seguinte essa ação abriu subindo, abriu caindo, em quantos por cento. E isso aí vai entrar no meu modelo para eu tentar prever, né, se a ação vai subir ou vai cair naquele determinado dia. Fora isso, eu vou colocar também o retorno dos últimos 10 últimos dias, o retorno acumulado. Então, esse robozinho, né, por isso que é como se fosse um grafista. O que o robozinho vai estar enxergando? Ele vai estar vendo o quanto que a ação abriu, né, deu o gap de abertura, ou seja, o fechamento de ontem versus quanto abriu hoje. Ele vai olhar qual foi o retorno do último dia, ou seja, o fechamento, né, de 2 dias atrás contra o fechamento do dia anterior. Ele vai ver o retorno para os últimos 2 dias, para os últimos 3 dias, 4, 5, 6, até os últimos 10 dias. Então é como se ele tivesse um gráfico ali de 10 dias, ou seja, 2 semanas, né, vendo o que aconteceu com a ação, né, quanto que ela subiu, quanto que ela caiu, para fazer a previsão para esse dia se a ação vai subir ou vai cair em quantos por cento. É isso que o robozinho, esses são os dados, né, que eu estou fornecendo para o robozinho, tá? Então 10 dias de retorno e o gap de abertura do dia seguinte. Além disso, eu vou pegar o retorno
dentro do dia, ou seja, a diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura, né, que aconteceu nesse dia, tá? Eu vou puxar para a linha anterior para eu conseguir prever, né? Então é isso que eu vou tentar prever. Então eu estou dando os dados e estou pegando o número que eu vou tentar prever. Vamos dar uma olhada aqui como que ficou na... Peraí, eu vou usar esse outro aqui, ó. Então vou colocar aqui o arquivo. Então o arquivo é petr4.sa.csv, legal. E vamos dar uma olhada aqui como que ficou. Então, primeiro eu estou puxando e vou fazer um gráfico aqui do preço de fechamento. Então, isso aqui é o preço da Petro, tá? De novo, preço ajustado por dividendos, lá no ano 2000, tá? Estava ali em torno de R$5. Disparou lá antes da crise de 2008, chegou a bater acima de R$10, despencou, tal. Depois toda a Lava Jato, né? 2016, impeachment da Dilma, né? Aí a gente tem aqui, depois de 2016, no impeachment da Dilma, aí sim engrenou numa alta, até que agora, aqui no momento, né? Tá quase praticamente aí nas máximas de todos os tempos, tá? Então esse é o gráfico de preço da Petro. Legal. Aí agora sim, eu vou pegar os últimos 10 retornos, tá? Não vou colocar aqui mais nada. Então só isso, só os últimos 10 retornos. Beleza. O gap de abertura e o que eu quero prever, que é o próximo retorno, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que fica a tabela. Então, se a gente pegar aqui para o último dia, que seria aqui dia 17 de abril, eu tenho o preço de abertura da ação, R$ 39,49, o preço de fechamento, R$ 39,78, quanto que ela retornou, né? Ou seja, o quanto ela variou em percentual no último dia, então, no caso aqui, subiu 0,73%. Nos últimos 2 dias, né, ela subiu 1,19%, nos últimos 3 dias subiu 2% e assim vai, tá? Até os últimos 10 dias, né? E depois eu tenho o gap de abertura, ou seja, na abertura aqui, né, a ação abriu subindo 55. O que aconteceu nesse dia? Então aí agora a gente já vai falar do futuro, né? Dessa abertura que abriu subindo 0,55 até o fechamento, a ação caiu 0,37. Então esse número aqui é o que eu vou tentar prever. Então eu vou dar para o robô esses outros dados aqui, né, o retorno histórico e o gap de abertura. Então isso aqui eu vou dar para o robô e eu vou falar, robô, aprende a, usando esses números, prever qual vai ser o retorno que vai acontecer no dia. Então é isso que a gente vai fazer. Então linha a linha aqui, né, eu tenho 6.090 dias, né, 6.089 dias aqui na minha base para eu dar para o robô, para ele aprender. Por isso que eu estou falando que ele vai ser melhor do que qualquer grafista com esses dados aqui, né? E vamos ver o que vai acontecer, tá? Legal, então eu já tenho aqui os dados, vamos partir então para a nossa previsão, tá? Então, deixa eu configurar aqui os dados que ele vai ter para prever, que são essas colunas, hatch1, tá? Mas aqui em cima, essas aqui, ó, hatch1 até hatch10 e next open gap, tá? Então, deixa eu anotar aqui o que ele vai usar para prever. Pronto, tá aqui. Então, gap de abertura, next day open gap, hatch1, hatch2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses são os dados que o robozinho vai receber. Legal. Além disso, eu vou definir aqui um período de data. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 10 anos. Tá? Então, de 4 de abril de 2014 a 4 de abril de 2024. Vai ser o período aqui que eu vou trabalhar com os dados. Legal. Acho que não tem aqui mais nada importante. Vamos ver aqui como que ficou a tabela. Opa, deixa eu conferir. Stock files not defined. Então aqui, stock file. Faltou aqui eu botar o stock file. O P. Aliás, eu vou pegar ali o dado já que a gente já tinha. Que era o def full. Então, na verdade, eu não preciso... Isso aqui. Vamos ver se carregar direitinho. Ainda não. Output file. Na verdade, acho que já era o DF aqui. Acho que assim vai funcionar. Ainda não. Pronto. Agora funciona direitinho. Então, a gente tem aqui, ó, para cada dia, começando em 4 de abril de 2014, a ação da Petro, o seu preço de abertura, seu preço de fechamento, sempre ajustado para dividendo. O próximo, o gap de abertura, ou seja, o quanto que abriu nesse dia, né?
subindo ou caindo, aí o retorno acumulado dos últimos 10 dias e o retorno que aconteceu de fato dentro do dia, que é o que a gente quer prever, tá? Agora sim. Legal. Vamos para o modelo de previsão. Aqui a gente plota de novo o preço de fechamento da Petro, que a gente já viu. Aqui a gente pode fazer algo... vamos fazer assim, ó. Ok. Tá. Aqui o que está acontecendo? Eu vou usar esse período de 2014 até 2022, mais ou menos, que é o que está em azul, é o retorno diário ali da Petro, que eu vou usar para treinar, ou seja, para ensinar o meu operador aqui a prever, né, o quanto que a ação vai subir ou vai cair. Depois, o que está em laranja é o que eu vou usar para validar, ou seja, para ver se de fato o que ele está aprendendo aqui pode ser corretamente aplicado, ou seja, eu vou aplicar o que ele está aprendendo aqui nesses dias do laranja e ver se de fato ele está prevendo, né, o movimento para o dia. E tem esse período verde aqui que eu estou deixando completamente de fora, ou seja, um período que eu não vou usar aqui em nenhum momento, né, para ensinar o modelo, nem nada assim, e depois eu posso ver como que fica a previsão nesses dias aí que estão completamente fora da amostragem, né, assim que a gente fala. Legal. Vamos rodar aqui o modelo, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui só onde que ele está salvando. Tá salvando. Vou colocar aqui teste vídeo, só para não... Tá. E vou rodar, vamos ver se vai funcionar. Aí essa parte aqui é muito importante. Então isso aqui eu estou botando o operador para aprender durante 10 anos, né? A inteligência artificial. E aí aqui é o seguinte, ele vai mostrando, cada vez que ele roda, ele mostra o seguinte, esse daqui é o erro dentro do período que ele está treinando, ou seja, é o período que eu dei para ele, né, qual é o valor certo, né, e que eu estou falando para ele, aprende a prever o que vai acontecer ali dentro do dia na ação. Esse é o erro. E esse outro erro aqui é no período usado para validação, ou seja, no período que ele não está treinando. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver o modelo cada vez diminuir esse primeiro erro aqui, ou seja, ele está aprendendo a prever, ele está prevendo cada vez melhor qual vai ser o movimento da Petro no dia. E, além disso, eu quero ver cair esse outro número aqui, ou seja, o erro do período que está fora do período de treinamento também está caindo, ou seja, o que ele está aprendendo de fato pode ser aplicado em um período, né, aleatório, vamos dizer assim, de data, tá? Ok, e aí o que a gente vê? Ó, começou aqui 183, 179. Observa principalmente esse daqui, ó, que é o período de validação. A gente vê ó, de 7942 foi para 7965, ou seja, piorou, aumentou o erro, né? De repente caiu aqui, ó. Então de fato o modelo conseguiu aprender algo que diminuiu o erro. Só que depois aumentou, 7929, 7895, ainda não está abaixo de 7845, 7870, 7934, 8078, ou seja, está só piorando. Então, o que ele acha que ele está aprendendo a prever, né, porque se a gente olhar aqui, de fato ele está diminuindo o erro dentro da amostra, dentro dos dias que é para ele aprender. Então, assim, o robô está sendo aquele day trader ali que está testando, né? Está falando, tô acertando. Quando isso aqui acontece, acerta. Até que ele vai para o período real, né? Ou seja, não só olhando o histórico, e aí vê o quê? Vê que não acontece. Vai cada vez mais piorando, tá? É isso que está acontecendo. Vamos ver aqui, e ele parou. Ele parou em 8. Por quê? Eu configurei dessa maneira. Eu mandei, vamos ver aqui, ó, qual que foi a paciência? 5. Então, eu tolero que ele tente aprender 5 vezes. E se essas 5 vezes ele não conseguir melhorar, porque aí eu nem perco tempo, tá? Mas eu vou deixar ele fazer aqui, vou colocar aqui uma tolerância bem grande, tá? E vou deixar ele rodar o modelo todo para você ver qual que é o que a gente poderia usar, né? Então, se de fato ele estivesse aprendendo a ser aqui um bom day trader, né? Como que a gente usaria o modelo, tá? Então, vou deixar ele rodar tudo para você ver. Vamos ver, ó. 177, 179, 179, 180, 17951,
Olha, nunca foi abaixo do 177. Aqui, nunca foi, ó. Nunca foi. 182, 17975. Então, assim, o modelo acha que ele está aprendendo, tá? Mas ele não está aprendendo. Mas tudo bem, a gente vai rodar 100 vezes, ó. Tá no 54, 55, 58. Quando chegar no 100, a gente vai ter dado aqui toda a possibilidade dele ter aprendido. Pronto, rodou o 100. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o período que eu dei para ele treinar e vou usar agora o modelo, vou falar prever e vou comparar esse resultado, tá? É esse gráfico aqui, ó. Então, linha amarela são os retornos, então olha só, dia a dia, né? Ou seja, tem um dia aqui que subiu 5%, né? Todo dia que a linha amarela está aqui no mais 5, é um dia que subiu 5% ali dentro do dia. E a linha azul, que a gente nem consegue ver aqui direito, seria o que eu previ, né? Então, como aqui são muitos dias, né, e muitos retornos, a gente não consegue ver direito. É mais fácil fazer o quê? Plotar o gráfico do preço mesmo da ação, né? Então, a gente tem esse gráfico aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. E a gente vê aqui a ação estava em torno de 6, bateu 7, foi lá para as mínimas, né? Lembrando que isso daqui é o período onde eu treinei o modelo, tá? E a gente vê que a linha amarela com a linha azul aqui nem dá para ver, ou seja, realmente o modelo ele está prevendo bem legal aqui no período de treinamento, tá? Então assim, aplicando, né? Você está tentando prever dia a dia olhando o retorno passado dos últimos 10 dias. Você vai achar que você consegue, é isso que o modelo está dizendo aqui, ó, eu consigo, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos para o período de validação, ou seja, não é o período onde de fato eu treinei o modelo, tá? Então vamos usar aqui esse Val Predictions, aqui, ó. Vamos botar o gráfico. Aqui a gente já começa a ver grande diferença. Então, amarelo é o que de fato aconteceu. Azul é o que eu estou prevendo. Então, a gente observa, por exemplo, aqui, ó, o modelo prevê uma alta e o papel caiu, né? O modelo prevê uma alta de quase 5% e a ação quase caiu 5% naquele dia. Então, a gente começa a ver, né? Ou então aqui, ó, que a ação disparou, né, mais de 7,5% e o modelo ficou lá perto do zero. Né? Ou mais aqui, ó, previu que ia subir e está caindo. Então a gente começa a ver grandes diferenças, né? Vamos olhar aqui no preço da ação, né? Aí já começa a pegar a recuperação, né, do preço aqui. E a gente vê, ó, lá, a diferença aqui, né? Ó, por exemplo, previsto para o que de fato foi, né? O azul seria a previsão, né? E a gente pode ir aqui para um cenário aqui totalmente que não foi usado no modelo, né? E a gente vê que os erros ficam bem grandes, né? Olhando assim o gráfico, né? Não, ó, tá prevendo, tá andando junto, né? Mas agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos comparar a diferença em percentual entre o que eu previ e o que de fato aconteceu, tá? E aí a gente observa ó, que os erros tem dia que chega a 6%, né, de diferença, tá? Aqui menos 6. Ou seja, se você tenta fazer day trade com esse robozinho aqui, né, você vai errar feio, né? Vai achar que a ação vai subir, a ação vai cair. E vamos fazer o seguinte, quais são... aqui a gente consegue ver algumas métricas, ó, então na média, né, tá errando 0,29%, né? O que parece baixo, mas se a gente pegar aqui, ó, vamos contar quantas vezes acertou. Então eu previ que ia subir naquele dia e de fato a ação subiu, ou previ que ia cair e de fato caiu, tá? Se a gente considerar um movimento maior do que 0,1%, né? Como que fica aqui o resultado? 43%, 44% dos dias o modelo acertou. Ele disse que ia subir e subiu, disse que ia cair e caiu, né? Só 44%, ou seja, a maioria dos dias ele errou. Então, a gente consegue ver aqui, né, que, conclusão dessa parte, day trade, olhando os últimos 10 dias de retorno e o quanto que abriu de gap, né, subindo ou caindo, não dá. Você não tem capacidade de prever o que vai acontecer ali dentro do próprio dia só com esses dados, se a ação vai subir ou vai cair. Tá? Não dá. Então quem te falar, né, que tá vendo isso daí e vai te falar que vai subir ou vai cair, tá mentindo, ele não tem essa capacidade. A gente botou aqui algo muito mais potente do que essa pessoa para prever. Aí você pode falar, tá bom, Caio, mas é porque precisa de mais dados. Então eu não vou fazer aqui, né, a gente já tá aqui há um bom tempo, mas ó, eu coloquei dados maiores,
Então, coloquei, por exemplo, 20 dias de retorno, coloquei 252 dias de retorno, ou seja, vou olhar todos os dias no último ano, né, para prever, e mesmo assim o modelo não conseguia. Aí você vai falar, Caio, porque falta o contexto, falta saber o que aconteceu com o mercado como um todo, com a taxa de juros, com a Bolsa Americana. Eu botei também, botei taxa de juros, botei até preço de ouro junto, dei para o modelo, falei, ó, olha esses dados aqui dos últimos dias e olha também o que aconteceu nos últimos dias com a Bolsa Americana, com a taxa de juros, com o ouro, e mesmo assim não conseguiu prever nada, ele não conseguiu achar nenhuma significado, vamos dizer assim, nenhuma capacidade de prever, tá? Que mais que eu fiz? Ah, Caio, isso aqui é porque você está só com a Petro. Faz o seguinte, bota também outras ações que são do mesmo setor do que ela, bota também o mesmo setor como um todo dela. Então eu botei a ação peer que a gente fala, né? Botei setor e também continua não conseguindo prever. Então tudo que eu fiz aqui da inteligência, tá, não conseguiu prever o retorno, né, o que aconteceria ali para um dia. Aonde que a coisa muda? Tá? Se eu pedir para ele prever, por exemplo, um mês, a coisa já começa a melhorar, o modelo começa a andar, ele começa a aprender alguma coisinha e depois ele se perde, ou seja, você vê que ele quase foi, mas não foi. Tá? Mas tem sim, e aí entra, né, o poder. Então eu quero concluir essa primeira parte. Tá? A primeira parte é o seguinte, prever o que vai acontecer dentro do próprio dia não tem como. Tá? Está provado aqui com esses dados, né? Você pode pegar outros dados, como eu falei, já usei muitos, né? Mas pode ter algum outro dado que eu não usei que seja capaz de prever no dia. Mas do que eu usei aqui, não é possível, né, prever. E usei volume também, tá? Então eu sei que tem muito grafista. Mas você vai falar, mas e se usar a banda de Bollinger? E se usar o Relative Strength, que tem os indicadores, né? Bom, praticamente todos esses indicadores usam esses dados aqui, né? Então, qualquer, vamos dizer assim, qualquer indicador, né, a inteligência artificial aqui, ela não está olhando simplesmente o número, ela faz as contas ali e é como se ela criasse possíveis indicadores. Ela tentou criar todos aqui e nada funcionou. Né? Essa é a lógica. Tá? Então, essa é a primeira parte, não funciona. Aí você vai falar assim, então não funciona nada? Não, dá para ver, né, comecei a ver que se você leva o horizonte para prever não um dia, mas prever um mês, a coisa começa a ficar melhor. Tá? E aí eu vou deixar, então a gente já usou bastante aqui, eu vou fazer um próximo vídeo que é inteligência artificial para prever ou para ganhar na bolsa todo mês. E aí vai ter resultado promissor. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Vou te deixar aqui com a pulguinha atrás da orelha, tá? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, né? Qual a maneira aqui que eu gostaria muito de ter te ajudado? É que quando o Manuel abrir um gráfico lá e falar para você, ó, essa ação vai subir. Por quê? Porque eu estou olhando a média móvel aqui dos últimos 252 dias contra a média móvel dos últimos 30 dias. Fecha o vídeo do Manuel, esquece, ele não sabe. Quando o José pegar e falar, olha, agora eu estou vendo aqui que vai subir essa ação, é hora de comprar. Aí você fala, por quê? Porque eu olhei, o setor dela subiu nos últimos 30 dias 20%, e a ação nos últimos 2 dias fez um triângulo invertido, formando o desenho de um chapéu. Fecha o vídeo do José, porque isso não vai funcionar. Tá? Então é isso que eu espero. Eu espero que eu tenha... que eu crie um grande atalho para você sobre o que de fato você tem que olhar para você ganhar dinheiro na bolsa, tá? Então, com esses dados, não é possível prever o retorno para um dia. Quando você começar a tentar ganhar em período de mês, a coisa vai começar a melhorar, tá? Mas aí no próximo vídeo eu trago para você. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.